Bom dia, família, na bênção, na graça, em Cristo só vai melhorar. Queria compartilhar com a família mais uma passagem da Bíblia. Em Marcos 10, versículo 46, fala a respeito da vida de um homem que era cego. O título é assim: A cura do cego de Jericó. E foram para Jericó. Quando ele saiu de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Esse texto ele é muito interessante. O primeiro ponto que eu queria colocar aqui é quando Bartimeu reconheceu, ele ainda cego, ele reconheceu que o Messias, que o Jesus de Nazaré ia passar ali. É o reconhecimento. É o primeiro passo que a gente tem que focar, sabe? É reconhecer que Jesus vai passar, que Jesus está naquele momento. E no segundo, o segundo, eu queria falar o seguinte, está aqui no 48, e muitos repreendiam. Cuidado com a multidão. A multidão vai te trazer, às vezes, um peso. A multidão, às vezes, não quer que você rompa. A multidão, às vezes, atrapalha. Mas interessante é que essa mesma multidão que falou para ele não parar de gritar, que falou para ele calar, é a mesma multidão que bateu nas costinhas dele assim, ó, bateu nas costas dele e falou assim, ó, no versículo 49, falou assim, ó: Tenha bom ânimo, levanta-te, ele te chama. A mesma multidão que estava ali repreendendo ele para ele parar de gritar é a mesma que falou assim, ó: Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Então cuidado com a multidão, cuidado com a multidão. É as mesmas que vai estar batendo nas suas costas. É muito interessante na passagem, né, a qual a palavra de Deus fala aqui a respeito dessa situação, deste cego. Então tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Jesus está à porta, está falando ao meu coração e eu creio que está falando ao teu coração. E a vontade daquele homem é de enxergar, a vontade dele é de ver as coisas acontecendo, mas ele não via. Mas ele sabia que o mestre ia passar ali. E o mais interessante é quando Jesus o chamou, o que ele fez? De repente, ele pegou a capa e lançou a capa. Essa capa tem um negócio muito interessante. As pessoas que estudam a história, né? A história do Império Romano. O Império Romano ele era muito assim certinho, sabe? Ele é muito certinho. E essas pessoas, a qual era cego, era coxo, tinha alguma deficiência, ele tinha que pedir permissão
para estar em um lugar pedindo esmola, que era isso que esse cego estava fazendo naquele momento. Mas ele pediu permissão ao Império Romano. E quando o Império Romano dava essa oportunidade do homem ou a mulher estar ali pedindo esmola, esse mesmo Império Romano, ele dava uma capa. E nessa capa estava escrito o seguinte: que este homem, ele é miserável, vive de esmola. Olha a situação, como é que ele estava preso àquela capa, mas sabia que o mestre ia passar ali. Às vezes eu, você, nós não estamos nessa situação de esmola, mas muitas das vezes tem algo nos prendendo, situações, problemas e tantas outras coisas, que às vezes atrapalham a nossa caminhada. Sabe aquele detalhinho? Aquele detalhe, aquele que você sabe. Mas eu creio que este mesmo Jesus, que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo amanhã. Esse tem salvação, tem cura para cada um de nós. E seguindo o texto, quando ele lança a capa dele fora, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? É até interessante, né? Que queres que eu te faça? O homem era cego. Que queres que eu te faça? Aí de imediatamente ele respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. O mestre, Jesus, gosta de escutar, que nós venhamos a compartilhar, falar com ele, conversar com ele, pedir a ele. Ele quer escutar, eu e você. Fala com Jesus nesse momento, fala com ele as suas petições. É ele falando para você agora, fala assim: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? No caso dele, gostaria de voltar a enxergar. É muito interessante. E para fechar aqui no versículo 52, fala assim: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Mas tua fé te salvou? Ele estava querendo uma cura. Mas Jesus falou assim: vai, a tua fé te salvou. É muito interessante essa parte. Sabe por quê? Porque Jesus não quer só te curar, ele quer te salvar. Aí que é o mais interessante. Bacana, né? Só a palavra de Deus. As pérolas, os detalhes que tem na palavra de Deus. É muito interessante. Quando fala no 52, fala assim, ó: então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguir a Jesus estrada afora. Olha que interessante. Ele foi salvo e a cura veio imediatamente. A cura veio imediatamente. Aí depois, qual a decisão que ele tomou? Ele seguiu a Jesus estrada afora. Estrada fora. Cabe eu e você seguir Jesus estrada afora. E em 2 Coríntios 2, versículo 17, fala assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Bartimeu, ele teve a salvação, ele teve a cura dele, começou a andar com Cristo e todas as coisas se fez novo. É isso. Reflita na palavra de Deus. Só para a gente refletir. Uma vida, um propósito. Deus te abençoe.